Olá, queridas flores e aprendizes de bruxa. Esse aqui é o Comentando Coisas, o cantinho onde minha cabeça viaja e eu levo vocês juntos. Amy, fala de The Owl House. Amy, assiste The Owl House. Amy, A Casa Coruja é uma série perfeita. Já viu The Owl House? Veja A Casa da Coruja imediatamente. Ok. Eu entendi. Eu absorvi e atendi o pedido de vocês. Eu comecei a assistir The Owl House por conta da onda de recomendações desse desenho e não poderia estar mais grata por isso. Obrigada a cada florzinha que comentou pra eu assistir essa série maravilhosa. Vou dar um pequeno resumo pra quem não faz ideia de que desenho é esse. The Owl House, ou A Casa da Coruja, conta a história de Luz, uma humana não tão comum que acaba num mundo de fantasia e se tornando uma aprendiz de bruxa. O desenho roda por suas aventuras e nos ensina muito sobre muita coisa. Eu tava com fome de um desenho que fosse parecido com o Steven Universo, que é um desenho educativo, só que de um jeito bem divertido e carinhoso. E A Casa Coruja caiu como uma luva felpuda, quentinha e esquisita. E nesse vídeo eu vou estar comentando sobre o episódio 7 da primeira temporada, chamado Falta de Comunicação, que nos ensina um pouco sobre bullying. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O episódio começa com a Luz lendo um livro da sua saga favorita. Na parte do livro que ela tá lendo, a heroína, que se chama Azura, tá se aliando com a sua maior rival. Então a Luz fica toda sonhadora, pensando que ela também queria conseguir ter o poder de ser amiga de todo mundo, até mesmo dos seus rivais. Inclusive, o King faz um comentário logo em seguida que me quebra no argumento. Rivais devem ser aniquilados, não amigos. Continua lendo. O King falou isso, mas é uma sátira aos usuários do Twitter. O ideal é não aniquilar ninguém que discorda de você. Mas enfim, voltando. Com o que a Luz disse, eu concordo que fazer amizade com um rival é um poder. Porque hoje em dia é muito difícil achar pessoas que têm paciência pra fazer amizade quando há discordância das duas partes. Em seguida, nós temos uma cena que mostra a rainha dos morcegos. Ela pediu pra que a Ida cuidasse dos seus bebês por um tempo em troca de uma boa recompensa. Mas essa parte não é tão importante pro vídeo, então eu vou só pular. Enquanto a Ida e o King cuidam de um bebê morcego, a Luz tem a tarefa de levar os livros que a Ida esqueceu de devolver, por muitos anos, pra biblioteca. Quando ela chega lá, ela encontra a Emmett, lendo um livro pra crianças, e fica surpresa com isso. A Emmett parece muito legal e sorridente. Talvez eu possa ser amiga dela, que nem a Azura virou amiga da rival. Isso porque a Emmett pra Luz é como uma rival. As duas não começaram a relação com o pé direito, vamos dizer. Mas a Luz começa a perceber um lado doce da Emmett que ela parecia não gostar de mostrar. Tanto que quando a Emmett percebe que a Luz estava ali observando ela volta pro jeito mais frio e diz que estava lendo pras crianças porque era uma atividade complementar. Parece que esse suco azedo de limão tem um fundinho bem açucarado. É atividade complementar. Não procura chifre na cabeça de centauro. Mas ainda assim, a Luz se mostra muito simpática e quer se aproximar da Emmett, falando que elas poderiam ler juntas pras crianças. Só que a Emmett dá logo uma lapada seca na Luz, falando que ela só traz problemas pra ela. Aí a Luz desiste e sai chateada, coitada. Agora eu quero trazer a atenção de vocês pra reação da Emmett nessa hora. Mas sempre que você chega perto, eu tenho problema. Então me deixe em paz. Me desculpa. Desculpa. O jeito que ela percebe logo em seguida que ela foi grossa e até levanta a mãozinha como se quisesse fazer alguma coisa, tipo pedir desculpa, mas não consegue. Isso não faz a Emmett uma pessoa ruim ou lerda. Na verdade, mostra a diferença entre uma pessoa extrovertida e assertiva, que é a Luz, e uma pessoa mais introvertida e tímida, a Emmett. Vamos mudar a perspectiva. Ao invés da Emmett, fosse a Luz que tivesse sido grossa. Da forma que a gente conhece a Luz, ela ia na hora começar a pedir desculpa. E a Emmett poderia simplesmente sair correndo de raiva. E isso não faz a Luz mais certa, só faz ela mais rápida. Quando você se depara com uma pessoa diferente de você, ela não é ruim. Só tem o tempo dela de entender as coisas. E eu acho muito bonito como a relação das duas no desenho mostra essa diferença com tanto cuidado. O episódio segue e é apresentado os dois bullies da vez, que ironicamente são os irmãos da Emmett, Emira e Edric. Eles são aqueles típicos adolescentes que se divertem zoando os outros e pregando peças aqui e ali, mas eles não fazem nenhuma maldade tão grande de início. E só um adendo, antes das pessoas me xingarem porque eu tô chamando os irmãos da Emmett de bullies. Eu tô assistindo o desenho e a minha primeira impressão deles nesse desenho é que eles são meio babacas e meio bullies, sim.
Talvez eles mudem e eu quero ver essa mudança. Emira e Edric fazem amizade com a Luz. E ela se sente super descolada por 2 adolescentes legais gostarem dela. E fica mais feliz ainda, porque eles são irmãos da Emmett, que aí talvez ficasse mais fácil pra ela se tornar amiga dela. Pensa naquela época de escola que você tava no fundamental e tinha os alunos maiores do ensino médio. Se você andasse com eles, na sua cabeça, todos iam te achar descolado e você ia ser popular, mesmo que na realidade não é nada demais. Eu acho fofo esse pensamento que passa na nossa cabeça quando a gente é menor, de querer a aprovação dos grandões e admirar eles, mesmo que eles não sejam tão admiráveis assim. Mas enfim, os irmãos da Emmett convidam a Luz pra irem à biblioteca com eles, porque diz eles que tinham esquecido de dar uma olhada em um livro específico. E eles também tinham escutado um boato de que um evento especial aconteceria naquela noite por conta da Estrela Chorona. Só que a Luz não fazia ideia do livro que os irmãos queriam ler. Então eles chegam na biblioteca. Tá divertido de se ver. Tá pronta pra levar o que quer que seja isso pra dentro? Tá escrito não ultrapasse, mas sou alérgico a regras. Essa fala do Edric remete muito à adolescência, onde a gente não tá nem aí pra quase nada e só quer experimentar tudo que puder. Aí acaba fazendo muita burrada por causa disso. Eles entram na biblioteca e descobrem que a Estrela Chorona daria vida pros livros, trazendo tudo que tivesse escrito neles pra aquela realidade. Então eles começam a brincar um pouco, e é legal como a Emira e o Edric gostam da companhia da Luz, e que apesar de tudo, eles são muito divertidos. Só que às vezes a gente precisa de limites, e nesse episódio tudo que eles não têm é limites. A Luz começa a perceber isso quando eles rabiscam livros infantis, fazendo eles ficarem zoados e assustadores. Tudo bem que não é uma brincadeira muito pesada, só que é um pouco zoado. 2 adolescentes zoarem indiretamente com crianças menores. É um desrespeito com elas. Depois disso, os 3 abrem uma sala secreta dentro da biblioteca, que é revelado um cantinho da Emmett. Inclusive, olha que cantinho mais fofo. Olha a pantufinha ali no ladinho. Eu queria ter um cantinho desse pra mim. Então, ao entrar, os gêmeos começam a falar pra Luz de como a Emmett andava muito convencida e dedurando eles. Então, pra ela aprender a parar de mexer com as pessoas, eles iam encontrar o diário dela e espalhar as páginas dele pela escola, pra que todo mundo visse. E o pior, eles usam a desculpa de que aquilo era uma lição de amor, pra Emmett aprender a ser mais leve. Isso tudo é tão errado que pode ser facilmente um estudo de psicologia. Pra que inimigos quando você tem irmãos assim, né? A Luz percebe de novo uma atitude muito escrota dos irmãos da Emmett e começa a querer evitar que eles achassem o diário dela, pra proteger a sua rival. Uma criança tendo mais juízo do que as pessoas mais velhas. Comum em todas as gerações. Eu não tô vendo nenhum diário aqui. Nadinha. Vamos embora. Só que aí, a Luz acaba achando o diário da Emmett e descobre que sim, ela se arrependeu de ter sido grossa com ela. Mas ela só não queria demonstrar fraqueza. Eu vi aquela garota humana de novo. O diário. Talvez eu até tenha exagerado. Eu não quero passar por cruel, mas não quero mostrar fraqueza. Não. Eu sei que tá cedo pra eu teorizar. Eu ainda tô no começo desse desenho, mas eu tenho certeza de que a Emmett é assim por causa de uma influência ruim. Eu tô sentindo o cheiro. Então, a Luz tenta esconder o diário da Emira e do Edric, mas eles pegam da mão dela. E aí falam que a Emmett merece passar por isso, pelo jeito que ela trata os outros. Eu refleti um pouco sobre isso, e eu até consigo entender como que a cabeça desses 2 irmãos tá funcionando. Mas eles estão distorcendo as coisas, e indo pra um extremo. Talvez a intenção deles seja querer educar e não necessariamente humilhar a irmã, mas esse não é o jeito certo de educar alguém. Nunca se aprende nada sendo castigado pelos outros. Isso só causa trauma, porque a vida em si já faz a gente aprender com a dor. Eu acredito muito em uma frase que eu ouvi de Fullmetal Alchemist. Não se pode aprender nada de uma lição que não seja acompanhada por dor, já que não se pode conseguir nada sem um sacrifício. Mas quando você aguenta essa dor e a supera, as pessoas conseguem um coração forte que não perde pra nada, um coração de aço. E a dor nessa frase, pra mim, remete às dores da vida, não às dores que impõem pra você. É tipo uma criança. Ela não vai aprender nada com os pais batendo nela e castigando ela de forma dura. Porque as crianças já sabem o que é sentir culpa, frustração, ciúme e tantos sentimentos que já causam dor. O que realmente educa uma pessoa é fazendo ela entender e conversando com ela. Por isso, toda essa atitude que os irmãos da Emmett estão tomando é mais porque eles querem ver a irmã sofrer por pura vingança. Afinal, já que ela fez eles sofrerem, ela tem que sofrer mais ainda pra aprender.
A Luz percebe essa babaquice rolando solta e não quer entregar o diário. Fala que eles estão indo longe demais e se recusa a entregar o diário pra eles. Até que eles puxam com tanta força que algumas páginas do diário caem e revelam sentimentos pessoais da Emmett em voz alta. Inclusive, a Emmett diz que chamou a professora de mãe. E ao mesmo tempo que eu achei isso fofo, uma anteninha ligou na minha cabeça e... Opa, mommy issues? Como eu disse, Amy, é cedo demais pra teorizar, é cedo demais pra teorizar. E bem nessa hora, a Emmett chega e ela vê a Luz juntando as folhas que estavam caídas. E ela fica vermelha de raiva. Aí os irmãos rindo de toda a situação me deixou com mais raiva ainda. Eu tento ter empatia, sério. São pessoas em desenvolvimento. Eu também tô em constante desenvolvimento. Eu só espero que eles parem de ser adolescentes babacas, insuportáveis, bullings. Vocês dois são os piores. Mas você... Eu tava tentando entender qual é a sua. Você é uma poser? É uma nerd? Agora eu sei. Você faz bullying, Luz. Emmett! Essa cena cortou meu coração. Aí esses dois insuportáveis continuam rindo da situação. E ainda saíram pra zoar mais. Só que a Luz, ao invés de ir com eles, toma uma atitude sensata e vai atrás da Emmett. Quando a Luz alcança a Emmett, ela não parece estar muito disposta a ouvir, já que ela tá no auge da raiva. E no meio disso, o monstro que antes era um bichinho fofo, só que foi alterado pelo Edric, naquele rabisco dele, acaba raptando a Emmett e quer costurar ela no livro pra que fossem amigos pra sempre. Essa cena dói um pouco, porque a Emmett diz que lê aquele livro do monstrinho desde criança, e que ele não era assim, que alguém deve ter alterado ele. Lembra que eu falei mais cedo que não era uma brincadeira tão pesada, mas ainda assim era escroto? A gente vê nessa atitude da Emmett e do Edric que eles não têm respeito nenhum pelas crianças. E nem por ninguém. Aí tem toda aquela coisa das duas tentando se salvar daquela situação. Aí as duas se ajudam, acabam se unindo. E até tem um momento fofo. Por fim, a Emmett joga uma borracha pra Luz e ela apaga a maldade que o Edric escreveu por cima do monstrinho. E ele volta a ser fofo e inofensivo. Então as duas saem da biblioteca e a Luz tenta conversar com a Emmett, só que ela ignora e diz que aquilo nunca aconteceu, como se quisesse afastar a Luz de alguma forma. Mas a Luz não desiste não. Ela oferece pra Emmett a 5ª edição do livro, que inclusive é uma saga favorita da Emmett também. Sabe aquele livro que a Luz estava lendo no começo do episódio? Ele também é uma série favorita da Emmett. Aí a Luz entrega a 5ª edição do livro pra ela, porque ela não tinha, ela só tinha até o 4. As atitudes constantes da Luz, mostrando pra Emmett que ela podia confiar nela, são muito nobres. E é até difícil de se ver as pessoas fazendo isso. Pensa bem, quantas vezes você viu alguém realmente tentando ser amigo de uma pessoa que te afasta? Sabe-se lá o motivo. A Luz conseguiu ver na Emmett uma pessoa de bom coração, só que tá com algum tipo de casca ao seu redor. E não é todo mundo que tem a sensibilidade de olhar pra alguém com os olhos da alma, porque é muito mais fácil você julgar alguém pela casca e não pelo que ela tem por dentro. Os irmãos da Emmett, além de julgarem ela pela casca, queriam ver ela sofrer. O bullying é querer bater no ponto fraco de alguém. Mas isso é o que mostra que a pessoa que faz o bullying é um fraco. Fraco de coração, fraco de intelecto, fraco de alma. E por isso quer se sentir superior, atingindo outras pessoas. Esse episódio é uma aula de como aquela pessoa engraçadona, que se diverte com a dor ou o desconforto dos outros, pode não ser uma pessoa tão legal assim. E talvez devêssemos manter distância dessas pessoas. Já a Luz é um exemplo de maturidade, empatia e cuidado. E devemos manter pessoas assim sempre perto da gente. Espero que tenham gostado do meu primeiro vídeo sobre a Casa Coruja. Eu tô totalmente apaixonado por esse desenho, e eu tenho certeza que eu vou trazer vários vídeos sobre ele. Mas comenta aí embaixo, você concorda com o que eu apontei nesse vídeo? Tem algo a adicionar? Me conta tudo aí nos comentários que eu vou adorar ler. É isso, minhas flores, vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos da Amy.